que você abrisse a sua Bíblia no livro de João. João capítulo 11. João capítulo 11, a partir do verso 1. Uma história que todos nós conhecemos. Mas que o Senhor sempre fala conosco através da sua palavra. Diz assim a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 11, a partir do verso 1. E estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão era Lázaro, estava enfermo. Mandaram, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E o Senhor viu isso e disse: esta enfermidade não é para a morte. O verso 11. Assim falou e depois lhe disse: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte, e eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro está morto. E no verso 17, chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Amém? Só até aí. É um capítulo um pouco extenso. Não vou ler todo. Até porque todos nós já conhecemos essa história. Em que Jesus tem um amigo chamado Lázaro. E esse homem, com o nome de Lázaro, tem 2 irmãs. Uma chamada Marta e a outra Maria. Não é assim? E esse homem chega a ficar doente, enfermo. Só que ele também acaba morrendo. E aí, Jesus está em uma cidade e não vai, mesmo sabendo que ele está doente, recebendo a notícia que o seu amigo Lázaro estava doente. E aí Lázaro vem a falecer. Não é assim a história? E Jesus chega em Betânia, que é onde Lázaro estava juntamente com suas irmãs, só que agora Lázaro está morto. E aí Jesus é recebido por Marta e Maria e levado até o túmulo onde estava Lázaro, e assim Jesus faz um milagre. Não é assim a história? Só que tem algumas coisas nessa história que nós aprendemos, e Jesus ele fala conosco que precisamos nos atentar, precisamos entender para poder entender o que Jesus nos quer falar. E uma das coisas que me chama a atenção nessa história de Lázaro, que está morto, a ressurreição de Lázaro, como assim nós conhecemos, é porque nós lembramos da história que está no livro de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 38. O que aqui está no capítulo de Lucas 10? É que quando Jesus chega na casa de Marta e de Maria, a gente sabe a história, se você abrir a sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 10. Jesus ele é recebido
por Marta, e Marta está fazendo o quê? Está fazendo os serviços de casa. E aí Maria vem, se prostra aos seus pés, não é assim que a história conta? E Jesus diz que Maria escolheu a boa parte. Só que tem um detalhe, eu gostaria de chamar aqui duas irmãs. Vem cá, Salinha. Vem cá, Salinha, representar Marta e Maria. Porque a gente precisa entender o que acontece nessas duas histórias. Tanto na de Lucas, quanto na de João, que nós acabamos de ler. Vamos ver quem é Marta e quem é Maria aí. Marta e Maria, tá bom? Então, quando Jesus chega lá em Lucas 10, o que é que Marta está fazendo? Marta está fazendo os serviços de casa. Vai lá fazer alguma coisa em casa. Não é assim a história? Marta está fazendo os serviços de casa. Aí o que é que Jesus diz? Que Marta está ansiosa e o quê? E preocupada com os afazeres de casa, não é assim? Aí o que é que Maria está fazendo enquanto Jesus está falando? Maria está o quê? Aos pés de Jesus, ajoelhada, talvez, né? Porque ele estava aos pés. Se ajoelha aí, Maria. Então, Maria está o quê? Ajoelhada, ouvindo Jesus. Jesus estava pregando para ela. Não é assim a história? E aí, Jesus diz o que? Maria, você escolheu a boa parte, e dela não será tirada. Mas aí, acontece uma segunda história, que é a que nós acabamos de ler. Aí, se você abrir a sua Bíblia, tá ainda continua aí, Maria. No livro de João, que nós lemos, no versículo 40, vai dizer o seguinte, ó, que verso 40, isso do capítulo de Lucas, no caso. Mas aí no livro de João, no verso 27, no verso 24, vai dizer o seguinte, ó, quando Jesus chega. E disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição no último dia. Aí no 27, e disse ela assim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo. Quem está falando isso é Marta. Então perceba que em uma história, Marta está preocupada com os serviços de casa. Aí na outra história, Marta, ela vai mostrar que ela tem um conhecimento de quê? Da palavra de Deus, da Bíblia. Não existia ainda, mas ela tem conhecimento da lei. Porque ela vai dizer, ó, meu irmão ele vai ressuscitar nos dias da ressurreição. Então ela conhecia a palavra. Aí mais ainda lá no verso 27 vai dizer o quê? Eu sei que o Senhor é o Cristo. Ou seja, ela estava declarando que Jesus não era um homem como era o Filho de Deus. Veja que em uma passagem Marta está preocupada com os serviços, em outra ela está dizendo que conhece a Bíblia. Aí nas duas histórias, na primeira história Maria está fazendo o quê? Aos pés de Jesus, adorando e recebendo a palavra de Jesus. Aí na outra história que nós acabamos de ler, o que é que Maria está fazendo? Verso 33 e no verso 32 vai dizer, ó, e ainda Jesus não tinha chegado na aldeia, mas estava onde Marta o encontrara. Aí no verso 33, e chegou, pois, quando viu chorar, e também chorando os judeus que ali vinham, moveu-se muito com o Espírito e prostrou-se. O verso 32, perdão. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, vendo, lançou-se aos seus pés. Veja que, mais uma vez, mas em outra história, o que Maria estava fazendo? Prostrada aos pés de Jesus. Sabe o que a gente está aprendendo? Nas duas histórias, Maria estava onde? Aos pés de Jesus. Maria, aqui, muito obrigado, pode se assentar. Perceba que nas duas histórias, tem outra história mais para frente, no capítulo 12,
Maria, ela vai estar novamente prostrada aos pés de Jesus. Isso no livro de João, no capítulo 12. Se você continuar lendo a história, ou seja, em 3 passagens, o que Maria está fazendo? Prostrada aos pés de Jesus. Então, nós aprendemos que a palavra nos ensina o seguinte: na primeira história, Marta estava preocupada, fazendo serviço. Na segunda, ela estava dizendo que conhecia. Mas aí, o que é que a palavra nos ensina? Jesus está dizendo o seguinte, ó: não adianta você fazer serviços para Deus, não adianta só isso, tá? Não é só isso que é importante, você fazer serviço, até porque Jesus vai falar isso no livro de Lucas. Isso não é o mais importante, você fazer serviço. Isso não é o mais importante, você conhecer a palavra. Tudo isso é importante, é bom. Mas o mais importante é o quê? Você fazer o que Maria estava fazendo. Estar aos pés de Jesus, adorando a Deus. É por isso que o salmista Davi, ele vai falar lá no verso 17 do capítulo 51 dos Salmos. Se você abrir a sua Bíblia, no livro de Salmos, capítulo 51, verso 17, vai dizer: o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito, o coração quebrantado, arrependido, jamais será desprezado pelo Senhor. Então, perceba que serviço é importante, conhecer a palavra de Deus é importante, mas o mais importante, o que chama a atenção de Deus é o coração quebrantado, é uma adoração sincera. Então, é isso que o Senhor, Ele procura de mim e de você. Muitas vezes nós só se preocupamos em ir para a igreja, em cantar, em pregar, em servir a Deus, em servir os irmãos. E muitas das vezes até em estudar, mas muitas das vezes nós deixamos de lado o quê? A adoração, que é o mais importante, é que eu e você venhamos ser verdadeiros adoradores, até porque a palavra de Deus nos ensina que Deus, ele procura verdadeiros adoradores. Ele não procura quem está cantando, ele não procura quem está pregando, ele procura verdadeiros adoradores. Então que eu e você venhamos ser esses verdadeiros adoradores. Amém? Amém. Aí é interessante essa história, porque perceba que no verso 21 vai dizer que: e disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Então perceba que ela fala do passado, porque se o Senhor estivesse aqui, se eu tivesse feito alguma coisa, se tivesse acontecido alguma coisa, ou seja, ela está falando do passado. Mas aí Jesus vai dizer: não, eu vou ressuscitar Lázaro. Aí o que é que Marta faz? Marta vai lá para o verso 24. E disse-lhe Marta: eu sei que o Senhor há de ressuscitar no último dia. Ou seja, ela vai para, ela estava falando do passado e agora ela vai para onde? Para o futuro. Perceba que ela saiu do passado e foi para o futuro, mas Jesus estava a todo momento dizendo o quê? Que ele ia fazer hoje, ele ia ressuscitar hoje. Então, Jesus, ele vai fazer na minha e na tua vida, não é no passado, muito menos no futuro. Ele vai fazer quando? Hoje. É hoje, na minha e na tua vida. Amém? Amém. E aí, a palavra de Deus, ela continua a nos ensinar. Por quê? No verso 32 vai dizer o seguinte: e tendo, pois, Maria chegado aos pés, estava e vendo, lançou aos seus pés e disse-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. O mesmo versículo que eu li agora, que foi no verso 21, Marta também vai dizer: o meu irmão não teria morrido. Então, o que é que a gente aprende com isso? Quando eu e você vamos aonde está o corpo, o que é que a gente chama aquele corpo? Chama pelo nome? Chama por defunto. Se alguém morreu, é um defunto. Mas em nenhum momento já estava morto há quantos dias? 4. Mas em nenhum momento aqui, Marta e Maria vai dizer que é um defunto. Vai dizer a todo momento que é irmão. Então, o que eu e você aprendemos com isso? Que quem está lá fora, quem está no mundo, quem está morto, que é assim que a gente chama, a todo momento ele é nosso irmão. Tem pessoas em nosso
perceberam que quando o irmão está aqui na igreja e ele sai, se desvia, assim que a gente chama, ele vai para o mundo, sai da casa de Deus, está morto espiritualmente falando. Aí o que é que eu, como cristão, faço? Quando vejo aquela pessoa que está morta lá no mundo, passo por ele, já vem fulano, não considero mais como irmão. Mas aquela pessoa que está lá fora, como já foi falado aqui, ele é meu e ele é seu irmão. Ele não é o defunto, ele não é o morto, mas é nosso irmão. Amém? Amém. E a palavra ela continua a nos ensinar. Por quê? Se eu e você não entendermos o que Jesus ele foi fazer em Betânia, eu não vou entender o que Jesus está fazendo aqui. Por quê? Eu vou explicar. Porque muitas das vezes nós achamos que Jesus ele só foi em Betânia a ressuscitar Lázaro. Porque a história é toda baseada em quê? Na ressurreição de Lázaro. Mas se eu e você prestarmos atenção nos detalhes, vamos aprender que Jesus em nenhum momento foi a primeira coisa que ele fez. Então eu preciso entender o que foi primeiro feito por Jesus para que eu possa entender o que precisa ser feito primeiro por mim e por você aqui hoje. Por quê? Se eu disser assim, Jesus foi a Betânia ressuscitar só a Lázaro, ou eu posso dizer em outras palavras, Jesus ele pode resolver o seu problema? Sim ou não? Sim. Sim. Ele pode ressuscitar alguém? Sim ou não? Sim. Jesus ele pode te curar de uma doença? Sim ou não? Mas se eu só digo que Jesus ele veio fazer só isso aqui, ou ele veio fazer apenas isso, então sabe o que é que eu estou falando em outras palavras? Que é o problema, é a morte, é a doença que atrai a Jesus. É como que se eu estou doente, o que é que eu vou atrair para a minha vida? Se eu vou ao hospital, o que é que atrai? É o quê? O médico. Mas se tem um morto aqui, qual a primeira profissão que vai ser atraída? Bombeiro. Não é assim? Então, se eu digo que é a morte que está atraindo Jesus para Betânia, então é a morte que atrai Jesus. Então, se eu digo que é a cura que atrai Jesus, então eu estou falando que é a doença que está atraindo Jesus. Mas se eu e você percebermos o que acontece aqui, a primeira coisa que Jesus faz quando chega lá é o que? É conversar com Marta. Conversar é o que, em outras palavras? Orar. É o que foi falado ontem na pregação pelo nosso pastor. Então, a primeira coisa que Jesus nos ensina é o que? É a orar, é a conversar com ele. Aí depois ele vai para onde? Para onde está Maria. O que é que Maria faz? Se prostra. Para quê? Para adorar. Então, o que atraiu a Jesus primeiro para Betânia foi o quê? A conversa, a oração com Marta e depois foi a adoração com Maria. Aí só depois, se você prestar atenção e continuar o texto, é que Jesus vai ressuscitar Lázaro. Então, o que atrai Jesus para mim e para a sua vida não é morte, não é doença, é o quê? A conversa, é a adoração, é a oração. Então, para eu e você termos a atração, Jesus atrair para a nossa vida, eu preciso adorar, eu preciso orar. Amém? Amém. E a história de Marta, Maria e Lázaro continua a nos ensinar. Porque Jesus primeiro, ele vai para onde? Para onde estão os vivos, que é Marta e Maria. Aí só depois que ele vai visitar os mortos, que é Lázaro. Então, Jesus ele vai sim ressuscitar o ente seu que está no mundo, vai trazer vida para o seu parente. Mas antes ele veio aqui para quê? Para receber a sua e a minha adoração. Amém? Amém. E a palavra de Deus ela nos ensina. Constantemente precisamos estar de ouvidos atentos. No verso 34 vai dizer, ó, pedisse onde o puseste. Ou seja, se alguém morre e eu pergunto, já faz 4 dias que aquela pessoa está enterrada, provavelmente na sepultura do quê? Da família, sim ou não? Eu preciso chegar e dizer assim, onde é que está o morto? Onde é que está o morto? Aqui, em Campina Grande. Onde é que ficam os mortos?
do cemitério, sim ou não? Sim. Então, por que Jesus ele pergunta? Onde puseram Lázaro? Sabe por que Jesus pergunta? Porque Jesus, se você prestar atenção na história, isso é no verso 34, tá? Jesus vai ser convidado para quê? Para Marta e Maria levarem Jesus até onde está o túmulo de Lázaro, onde está Lázaro. Então, em outras palavras, sabe por que Jesus pergunta onde é que está? Porque Jesus quer que eu e você leve ele aonde está. O que significa isso? Onde está o culto? Para que eu possa entender. Jesus vai dizer na sua história que nós acabamos de ler, lá no verso 38, que quando ele chega lá, Marta e Maria vai dizer o quê? Que cheira mal. O que é que nós concluímos, que nós aprendemos com a palavra de Deus? Jesus, ele sabe onde está o meu pecado, onde está o seu pecado. Já foi falado aqui pela pastora já hoje. Então, o que é que ele quer que eu e você faça? Ele não sabe qual é o pecado que eu cometo todos os dias. Ele não sabe qual é o pecado que você comete, que você pensa em cometer. Ele não sabe, sim ou não? Mas o que é que ele quer de mim e de você, muitas das vezes? Que eu e você leve ele aonde está o nosso pecado. Mas eu e você podemos dizer como Marta e Maria, cheira mal. Mas ele quer que eu e você chegue para ele todos os dias da nossa vida e diga: ó Senhor, eu menti, eu roubei, eu falhei, eu falei mal do meu irmão. Isso é o meu pecado. Cheira mal porque é pecado. Então, Jesus, ele sabe onde está o meu e o seu pecado, mas ele quer que eu e você diga, fale, confesse o nosso pecado. Amém? Amém. Então, que eu e você venhamos confessar o nosso pecado diante de Deus. Aí a palavra de Deus continua a nos ensinar, porque no verso 39 vai dizer: e disse Jesus, tirai a pedra. Isso os irmãos sabem que significa nada mais, nada menos que fazer a nossa parte. Por quê? Jesus, se ele tinha o poder, pense comigo, amém? Se Jesus ele tinha o poder de ressuscitar um morto que já estava há 4 dias morto, então você acha comigo, pensando aqui, a gente, será que Jesus não podia dizer, ó, sai pedra, e a pedra sair? Sim ou não? Jesus poderia afastar com sua mão, dizer, orar ao Pai, dizer, retira essa pedra. Ele não podia. Só que por que Jesus não faz isso? Porque as pessoas podiam ou não podiam fazer isso? Podia. Então é por isso que Jesus ele não faz. Porque o que eu e você pode fazer, Jesus ele não faz. Ele só faz. As pessoas podiam, quem estava ali? Os discípulos, Marta, Maria, a multidão que estava ali, podia ressuscitar Lázaro? Não. Sim ou não? Não. Não podia. Aí é por isso que Jesus disse, ó, o impossível eu faço, o milagre eu faço, mas tirar a pedra eu não faço. Isso é com você, isso é comigo. Que eu e você venhamos fazer o que é possível. É possível o quê? Entregar um currículo, é possível trazer um alimento, é possível várias coisas. O que é possível eu faço, mas o que é impossível, um milagre, aí eu deixo com Jesus. E aí ele se responsabiliza e ele faz na minha e na sua vida. Amém? Amém. Aí é interessante essa história pelo seguinte fato, me chama muita atenção essa história de Lázaro, porque logo no início Jesus vai dizer aos discípulos que nós lemos, Jesus vai dizer, ó meus discípulos, eu vou ressuscitar Lázaro, mas eles não entendem. Eles acham que Lázaro está só dormindo ou morto. Aí Jesus chega para Marta e diz, eu vou ressuscitar seu irmão. Aí o que é que Marta diz? Sim, eu sei, só vai ressuscitar lá no último dia, não é assim? Aí ele chega também para Maria, e Maria também diz quase a mesma coisa. Eu sei que o senhor vai fazer, mas o meu irmão morreu já faz 4 dias. Perceba que todas essas pessoas não estavam entendendo o que Jesus estava falando.
Aí eu pensando agora no lugar de Jesus, Jesus está no meio da multidão, no meio aqui dos irmãos, e falando, e ninguém está entendendo. Aí Jesus fala com Lázaro, então ele provavelmente pensando: ô Lázaro, ninguém está entendendo aqui nada, mas eu sei o que você está entendendo. Aí o que é que Jesus faz? Lázaro, vem para fora. Olha, ele faz o quê? Ele chama pelo nome. Então, por que Lázaro vem? Perceba que todo mundo que estava vivo não entendeu que Jesus ia ressuscitar Lázaro. Só tem um probleminha aí, que Lázaro, ele vem porque ele o que a igreja ouviu. Ele ouviu. Mas qual o problema aí? Lázaro está morto. Pode um morto ouvir e um monte de vivo não ouviu o que Jesus está falando? Sabe o que a palavra de Deus quer dizer com isso? Que para que eu possa ouvir a Jesus, ouvir a sua voz, eu preciso estar morto. Como assim eu tenho que morrer? Eu não estou entendendo nada. É o que está escrito na palavra de Deus, lá no livro de João, no mesmo livro que a gente está aberto, no capítulo 3, verso 7. Nicodemos vai dizer: Deus, como eu posso ser salvo? Aí Jesus vai dizer o que para ele? Você precisa nascer de novo. Como é que alguém pode nascer? Morrendo a carne. Então, para que eu possa ouvir Jesus, eu preciso morrer e nascer novamente. Vai ter o batismo, aí o pastor falava ontem, que é justamente isso. Se eu mentia, eu não posso mentir mais. Se eu roubei algum irmão, assim como foi pregado na quarta-feira, eu tenho que devolver 2 vezes, 4 vezes mais. Então, eu tenho que ter uma mudança de vida. E muitos irmãos acham que se batizar, ser cristão, é se melhorar, cada dia ser melhor. Se eu mentia muito, agora eu vou mentir pouco. Não, não é assim. O Evangelho fala e nos ensina que nós temos que morrer. E morrer por completo, para nascer uma nova pessoa. Se eu mentir, eu não posso mentir mais não. Não é melhorar, é morrer completamente. Então é por isso que só Lázaro ouve a Jesus, porque ele está morto, totalmente morto. E quem está vivo ali não entendeu, não ouviu a Jesus. Mas Lázaro ouviu. Então, que eu e você venhamos ouvir. Porque se eu e você não estamos ouvindo, é porque ainda estamos vivo a nossa carne. Mas aí eu tenho que matar a minha carne para que o meu espírito possa viver. Amém? Amém. E a palavra de Deus continua a nos ensinar. Por quê? No verso 44, vai dizer que Lázaro, ele saiu. Então, quer dizer que Lázaro, ele ouviu a voz de Deus. O que isso nos ensina? Que quando eu estou em um lugar de morte, porque sepultura é um lugar de morto. Então, quando eu estou em um lugar de morte, no pecado, cometendo algo errado, eu vou ouvir a voz de Deus me chamar. Lázaro. Então, eu, assim como Lázaro, tenho que sair do pecado. Deixar o pecado. É isso que a palavra está nos ensinando. Porque se eu e você não ouvirmos, não sairmos desse túmulo, vamos deixar a voz de Jesus de lado, então vamos continuar no erro, vamos continuar no túmulo. E o túmulo é pecado. E como a pastora falava da história, exemplificando, é como uma gaiola. Tem um passarinho lá dentro da gaiola e a porta está abertinha. E o diabo, o que é que ele faz? Ele coloca lá alimento, coloca tudo. É assim que a pastora falava. Só que a portinha lá da gaiola está aberta. Isso é o diabo. Coloca em um lugar de prisão, de pecado. Ele aprisiona as pessoas nessa gaiola.
e as pessoas têm do bom e do melhor. Aí você acha que você tem do bom e do melhor lá dentro dessa gaiola, é todo mundo que quer sair, porque não é ruim você estar lá no mundo praticando pecado. O pecado ele não é ruim, em nenhum momento a Bíblia ensina isso. O ruim é o que? É a consequência do pecado. Que é o que? É a portinha se fechando. Quando a porta se fechar, essa cadeia não tem como mais sair. E a palavra de Deus, quando fala de morte, eu lembro logo, lendo dessa história, do livro de João, capítulo 12, o verso 9 e 10, vai dizer que os judeus foram lá ver Jesus e também Lázaro, que tinha ressuscitado. Isso é o capítulo 12, verso 9 e verso 10. Só que tem um probleminha aí. No verso 10 vai dizer que esses mesmos que se chamavam cristãos queriam o quê? Matar a Lázaro. Então, sabe o que nós aprendemos com isso? Que quando Lázaro estava vivo, morto, ninguém foi lá tentar matar, porque ele estava morto. Mas aí quando Lázaro está vivo, ou seja, com Cristo dentro dele, aí o diabo vai lá tentar matar. Então, foi falado ontem, se o diabo ele está tentando trazer problema para a sua vida, é porque você está vivo. É porque você está produzindo fruto. Então, só tentaram matar Lázaro porque ele estava vivo. Então, que eu e você venhamos aprender com essa história. Precisamos servir como Marta, precisamos conhecer a palavra de Deus como Marta, mas precisamos muito, todos os dias, adorar, se prostrar verdadeiramente como Maria. E mais ainda, estar vivo como Lázaro e produzir. Amém? Que os irmãos fiquem com essa palavra. Eu agradeço essa rica oportunidade.